Inflação é o nome que se dá quando o dinheiro perde valor. Os preços das coisas em geral sobem. Muitos economistas encaram a inflação através da medição de índices de preço, através de pesquisas. Falam de coisas como inflação dos alimentos ou inflação dos serviços, indicando que tais preços subiram. Porém, a escola austríaca usa uma definição mais estreita da inflação: a expansão da base monetária ou da quantidade de dinheiro disponível no mercado. Porque alguns preços subirem por outros motivos não significa nada, é apenas o mercado atuando através da lei da oferta e da demanda. Houve uma quebra na safra de tomates, a oferta de tomates cai, como a demanda é a mesma, o preço do tomate sobe. Isso é apenas o mercado funcionando exatamente como deveria, porque agora existe um incentivo para mais pessoas produzirem tomate, existe um incentivo para consumir outros produtos equivalentes, substituir o tomate por outra coisa, rapidamente a oferta e a demanda se ajustam novamente. Mesmo em uma situação excepcional, por exemplo, devido a uma grande pandemia, as pessoas querem muito comprar álcool em gel, a oferta não muda, mas a demanda cresceu muito. Novamente, o preço sobe e isso é a coisa correta a acontecer, porque daí surge o incentivo tanto do lado da oferta para mais gente produzir álcool em gel, quanto do lado da demanda para pessoas usarem soluções alternativas para desinfetar as mãos. Chamar esses aumentos de preço de inflação não faz sentido. Inflação, por definição, é um fenômeno que acontece em toda a economia, com o aumento da quantidade de dinheiro na economia, não com produtos específicos. E por que aumentar a base monetária leva à inflação e aumento de preços? Bem, porque você sabe, o dinheiro em si não tem valor. Ele vale apenas como uma representação da quantidade de produtos e serviços disponíveis para compra no mercado. No momento que você aumenta a quantidade de dinheiro, mas o número de produtos e serviços disponíveis no mercado continua a mesma, lógico, agora o mesmo produto vale mais dinheiro. O preço dele aumenta, porque agora existe mais dinheiro para representar a exata mesma quantidade de produtos e serviços no mercado. Tipicamente, no caso das moedas fiat, as moedas controladas por governo, o governo controla a base monetária com o intuito, segundo eles, de manter a moeda estável. O que significa isso? Bem, eles querem que os preços das coisas fiquem estáveis apenas com uma pequena inflação. No momento, no Brasil, o alvo é 4% de inflação ao ano. Por que isso? Bem, como eu disse, o dinheiro pode ser entendido como uma representação de todos os produtos e serviços disponíveis no mercado. Mas com o tempo, acontece aumento de produtividade, mais bens são gerados, então tende a haver um aumento do número de coisas no mercado. Se a base monetária permanecer a mesma, isso significa deflação. Como acontece com o Bitcoin, a cada tempo que passa, as coisas se tornam mais baratas em Bitcoin. Porém, muitas vezes o governo abusa desse mecanismo e gera mais dinheiro que o necessário, causando inflação, mais inflação do que ele deseja. Um pouco de inflação nem é muito problema, segundo algumas linhas de pensamento de alguns economistas por aí. Porém, se abusado, pode gerar a superinflação, que é extremamente prejudicial. E sim, já vivemos isso várias vezes aqui no Brasil. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Por que é importante saber o que é inflação? O que é inflação todo mundo sabe, acabei de explicar novamente. Mas entender na pele o que significa uma moeda que não vale nada é algo difícil de explicar para quem não viveu o horror da hiperinflação brasileira nos anos 80. Mas vamos voltar numa jornada para entender exatamente e como fomos nos meter nesse buraco chamado Brasil, onde a moeda tipicamente não vale nada e que estamos sempre muito próximos de enfrentar um novo surto inflacionário. Antes da existência de qualquer moeda, a sociedade funcionava através de escambo, e aqui no Brasil não foi diferente. Nativos trocavam entre si serviços em trocas voluntárias, na medida que achassem a troca vantajosa. O mesmo se dava com marinheiros e mercadores europeus que vinham até aqui. Porém, a colonização do Brasil por Portugal passou-se a utilizar a moeda portuguesa, o real. Sim, isso mesmo, o real foi a primeira moeda daqui. Porém, como o idioma da época era um pouco diferente, o plural de real era chamado de réis, ao invés de reais como chamaríamos hoje. Vale mencionar que a moeda da época ainda poderia ser considerada dinheiro de verdade por ter lastro em ouro.
Portanto, não era somente um papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. A princípio, as moedas eram realmente feitas de materiais preciosos como ouro e prata, e o dinheiro, quando não moedas físicas de tais metais, eram cédulas de certificado de depósito desses metais em bancos. Por isso que a libra se tornou uma moeda, porque uma libra equivalia a 453,592 gramas de prata na Inglaterra. O mesmo é observado com um dólar, que em 1792, sendo 24,057 gramas de prata. Porém, tudo mudou por conta da independência do Brasil. Quando Dom Pedro I assumiu o trono, restavam apenas R$2.000 de ouro nos cofres do governo. Qual a solução do governo? Deixar de gastar dinheiro roubado? Claro que não. Durante o Império, o Visconde de Ouro Preto, que na época ocupava um cargo equivalente ao que hoje seria ministro da Economia, veio com uma ideia brilhante, a de criar um banco central, ou seja, um banco que poderia imprimir dinheiro lastreado em ouro. Entre aspas, porque imprimir dinheiro que seria lastreado em ouro não faz magicamente surgir ouro nos cofres do governo. E o banco escolhido para gerir tal moeda era justamente o Banco do Visconde, o Banco Nacional do Brasil. Que coincidência. Imediatamente colocou-se em prática as impressoras. Logo em seguida, a inflação foi tão grande que as pessoas passaram a se referir ao dinheiro como R$1.000, ou seja, R$1.000. As próprias cédulas passaram a ser feitas utilizando essa nomenclatura para evitar colocar muitos zeros. Com o golpe militar, a República foi proclamada em 1889. Os militares exilaram o Visconde de Ouro Preto e buscaram um novo ministro da Economia para controlar a inflação. Vendo que a ideia de fazer um banco central era furada, procuraram alguém que se opunha ferozmente a essa política e acharam Rui Barbosa. Então, somente por ser contra a ideia de um banco central, colocaram ele no cargo. E qual foi a primeira coisa que Rui Barbosa fez? Bem, ele criou um banco central. Olha só, ele não somente fez o contrário do que vinha pregando, como fez isso na calada da noite, sem consultar o presidente, em 17 de janeiro de 1890. Que fique aí a lição: político pode falar uma coisa e fazer o exato oposto, afinal não tem nenhuma punição. E como todo mundo sabe, quando uma lei que aumenta o Estado passa, para ser revogada é uma tarefa praticamente impossível. Mas será que isso iria resolver a inflação? Basta ver nos anos seguintes. Foram impressas cédulas de R$10.000, até R$1 conto, ou seja, R$1.000.000. O governo tentou até colocar de volta o lastro em ouro, mas toda vez que diziam que o dinheiro poderia ser trocado por ouro, as pessoas faziam o correto. Corriam para o banco para pegar o ouro, já que todo mundo sabia que o governo não tinha ouro suficiente para pagar todo mundo. E essas corridas aos bancos geravam ainda mais inflação. Tanto que os depósitos de ouro do governo se esgotaram completamente em 1930, muito por causa da crise de 29. Em 1942, o gordinho suicida, o fascista de estimação dos antifas, o Getúlio Vargas, veio com uma ideia brilhante. Ao invés da gente utilizar R$1.000, ou R$1.000.000, ou conto de réis, vamos trocar o nome da moeda para cruzeiro e cortar 3 zeros. Assim o número fica menor e parece que o nosso dinheiro é mais forte. Ideia típica de político, né? Ao invés de resolver o problema, ele muda o nome do problema e pronto, está resolvido. E assim foi. Na época da mudança, um cruzeiro seria o equivalente a R$1.000. Um conto de réis, que era R$1.000.000, virariam 1.000 cruzeiros. Claro que, sem redução nos gastos públicos, a inflação continuou a devorar o salário dos trabalhadores. E, obviamente, a construção de Brasília, que não saiu barato, tendo o governo brasileiro pego vários empréstimos para bancar a cidade-palácio de Juscelino Kubitschek, a coisa só piorou. Então a inflação cresceu tanto que em 1967 os militares decidiram seguir o exemplo do Getúlio. Trocaram novamente a moeda, dessa vez para cruzeiro novo. A conversão era novamente de 1.000 cruzeiros para um cruzeiro novo. Ou seja, um cruzeiro novo equivalia a R$1 conto ou R$1.000.000. Em 1970, o cruzeiro novo voltou a ser chamado de cruzeiro. Não mudou a taxa, só mudou o nome. Ele continuava valendo 1.000 cruzeiros de Getúlio. Mas aí não fazia mais sentido chamar de novo uma moeda já com 3 anos de circulação. Mas, de novo, atacar o problema, o gasto público, nada. Nesse momento, com o keynesianismo do Delfim Neto, o grande guru dos militares, que também foi o guru do governo petista, a inflação rapidamente saiu de controle por aqui. No final do período militar, a inflação já era absurdamente alta, chegando a 20% ao mês.
saiu totalmente de controle no período Sarney, devido às absurdas receitas loucas criadas pelos keynesianos no governo dele. E também devido à moratória. Sim, o governo brasileiro devia muito dinheiro para bancos no exterior. Em determinado momento, no extremo do socialismo, propuseram aquela ideia de auditoria da dívida, vamos parar de pagar a dívida. Lógico, imediatamente os bancos pararam de emprestar dinheiro. Você não vai emprestar dinheiro para quem não está te pagando. E como hoje, naquela época, o governo pegava mais dinheiro emprestado todo mês do que pagava de dívida. Então a única saída foi imprimir mais dinheiro. A inflação no período Sarney estourou. O Plano Cruzado, além dessas maluquices keynesianas, também trocou a moeda de cruzeiro para cruzado, com um cruzado valendo 1000 cruzeiros. Sarney, para quem não lembra, foi o primeiro idiota a pensar em tabelamento de preços por aqui. O Plano Cruzado 1, ou Plano Sarney, previa proibição de aumento de preços e estabelecia coisas esdrúxulas como os fiscais do Sarney, que a população poderia multar os estabelecimentos ou denunciar estabelecimentos e coisa e tal. Claro, como é esperado, fracassou. Daí foi seguido pelo Plano Cruzado 2, que evidentemente falhou também. Depois ainda vieram, ainda no governo Sarney, os planos Bresser e Verão, todos com ideias mirabolantes keynesianas, monetaristas, idiotas, que não apenas não resolviam o problema, como geravam inúmeros outros problemas para a população, e no final tudo ficava pior do que antes. O Plano Verão, em janeiro de 1989, trocou novamente a moeda de cruzado para cruzado novo. Mais 3 zeros se foram, um cruzado novo valia 1000 cruzados. O pessoal nessa época já estava acostumado com isso, já sabia fazer as contas com essas trocas de moeda a cada poucos anos. A inflação, que era alta, 20% no final dos governos militares, no final do governo Sarney estava na casa de 80% ao mês. Foram 4 planos escabrosos, cheios de ideias inovadoras, inventivas, keynesianas, que nem passavam perto do problema real. O governo gastava mais dinheiro do que arrecadava e imprimia dinheiro a rodo para suprir a diferença. Não apenas o governo federal, como os estados também tinham seus bancos estaduais e podiam pegar empréstimo nesses bancos estaduais, o que gerava, em última análise, também a expansão da base monetária. Claro que esse era o problema, mas a visão dos políticos era que isso não tinha como resolver. Então partiam para esses planos escabrosos sem qualquer base lógica e sem nenhuma chance de dar certo, que, lógico, falhavam e acabavam numa situação ainda pior que a original. Depois dessas 4 experiências heterodoxas, loucas e fracassadas do governo Sarney, imaginava-se que o governo Collor, que veio depois disso, faria algo diferente. Quem sabe atacar o problema real, fazer o governo gastar menos. Não, meu amigo, gastar menos não é algo que a máfia entende o conceito. Tem que ter uma forma de empurrar essa conta para a população, fazer o populacho pagar por isso de alguma forma. Enfim, quando o Collor assumiu, a gente sabia que vinha algum plano maluco. O que ninguém sabia era o tamanho da merda que viria. Collor tomou posse no dia 15 de março de 1990 e anunciou seu plano maluco e sem sentido no dia seguinte, no dia 16. Lógico, teve que ser de surpresa, porque, como vocês sabem, o plano Collor incluía o confisco de qualquer dinheiro em aplicações e poupanças de todas as pessoas. E naquela época, com a inflação tão alta, ninguém podia deixar dinheiro na conta corrente. Todo mundo deixava dinheiro aplicado, porque o dinheiro na conta corrente não rendia. Pelo plano, 80% do saldo da sua poupança ou aplicação seria congelado em um empréstimo compulsório ao governo. Lógico, em tese, ninguém deveria saber que haveria esse confisco da poupança, mas, curiosamente, alguns empresários amigos de Collor, num lance de sorte espetacular, sacaram o dinheiro todo alguns dias antes disso e guardaram o dinheiro vivo. Que sorte dessas pessoas! A maior parte do povo, porém, não tem a qualidade de ser amigo do presidente, então se ferrou mesmo. Mais um plano maluco que não atacava o problema real, que era o governo não conseguia gastar menos, mas conseguia roubar mais, então fez isso, roubou mais um pouco. Eu era adolescente na época, não tinha dinheiro nenhum. Meu pai perdeu algum dinheiro nisso, mas segundo ele nem foi tanto assim.
A preocupação maior dele era a empresa que ele trabalhava. Lógico, o dinheiro das empresas também foi confiscado. O governo liberou em seguida uma linha de crédito para as empresas pagarem o salário dos funcionários, pagarem o dia a dia da empresa. Olha que lindo. O seu dinheiro estava guardadinho na poupança para você pagar suas coisas. Eles pegaram o dinheiro que você tinha guardado para pagar seus funcionários, pagar suas despesas, num empréstimo compulsório a juros baixíssimos. Depois te ofereciam um empréstimo, lógico, absurdamente mais caro, para você fazer aquilo que você já tinha dinheiro para fazer. Teve caso de suicídio de empresário, muitos. Teve gente chorando na TV, foi uma tragédia completa. Foi ruim para muita gente. Soube de caso de uma pessoa que acabou de vender uma casa, já tinha dado sinal para comprar outra casa, não apenas ficou com o dinheiro retido por anos, como perdeu o sinal dado. E lógico, com todo esse sacrifício, não resolveu o problema, porque, de novo, o problema é que o governo estava imprimindo dinheiro. Ele gastava mais do que arrecadava, no final imprimia dinheiro para fazer a diferença. Mais uma vez, uma idiotice keynesiana que provou não funcionar. Lógico, se você perguntar para um economista mainstream, vão dizer que esse plano também não deu certo por causa de algum outro empecilho imaginário, esquecendo a impressora ligada, gerando dinheiro esse tempo todo. No plano Collor, ainda teve a troca da moeda de novo, novamente voltando para cruzeiro. Ela valia o mesmo que o cruzado novo, não teve cortar zero dessa vez. Lógico, ainda haveriam mais dois planos, o plano Collor 2 e o plano Marcílio. A inflação atingiu seu ponto mais alto em toda a história neste período, passagem de ônibus subia toda semana, contratos tinham que ser feitos em algum indicador como dólar, ORTN, OTN, salário mínimo, tinham vários indexadores, então todo mês era uma loucura, porque o seu salário era indexado em uma coisa, o aluguel em outra, a prestação do carro numa terceira. Conforme fossem os indexadores naquele mês, você não conseguia pagar tudo. Impossível planejar qualquer coisa além da mera sobrevivência. Dinheiro caiu na conta, tinha que correr no supermercado comprar tudo que desse, porque se fosse no dia seguinte, já comprava menos coisa. Quer trocar de carro? Você tem que vender o carro já com o carro que você vai comprar engatilhado para na hora trocar o dinheiro. Se você esperar um dia, no dia seguinte aquele carro já está valendo mais, você não consegue comprar mais ele. Até que, finalmente, o cara foi empichado e no governo do vice, o Itamar Franco, o ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, com o apoio de uma equipe econômica diferenciada, resolveu atacar o problema de verdade. Uma das medidas do Plano Real foi a volta do real, o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político que nós conhecemos hoje. Mas o processo de implantação foi mais complicado. Primeiro, o Itamar Franco criou mais uma moeda, chamada Cruzeiro Real, cortando mais uma vez 3 zeros, ou seja, um cruzeiro real valia 1000 cruzeiros. Depois criou um indexador universal, chamado a URV, Unidade Real de Valor. Então todos os contratos passaram a ser reajustados pela URV. O real teria o exato mesmo valor de uma URV, para dar continuidade em contratos antigos. Finalmente, quando foi lançado o real no dia 1º de julho de 1994, a taxa de conversão era de R$1 para 2.750 cruzeiros reais, ou seja, R$1 atual equivale a 2,75 quintilhões de réis. Que coisa, hein, meu amigo? E aproveita por enquanto, porque essas coisas nunca duram muito tempo aqui no Brasil. Essa foi a verdadeira taxa de inflação desde a independência até 1994. O grande segredo do Plano Real foi acabar com a impressão de dinheiro no governo federal e nos estaduais. Privatizou-se os bancos estaduais, criaram-se leis que impediam que os governos estaduais pegassem dinheiro emprestado nos bancos estaduais, aumentou impostos absurdamente, o país se endividou loucamente em troca de parar de imprimir dinheiro. Lógico, quem pagou no final das contas tudo isso foi você mesmo, meu amigo, com muito imposto a mais e não tinha como ser diferente. Mas pelo menos FHC tem o mérito de ter realmente atacado o problema real. Foi o primeiro que fez isso. Quando finalmente o problema real foi atacado, parou-se de imprimir dinheiro para cobrir as despesas do governo, resolveu-se o problema. A inflação não zerou, porque nem é interesse do governo zerar ela, é manter ela baixa, mas fora uma subida ou outra, ela tem se mantido razoavelmente sob controle esse tempo todo. A questão toda é que, e isso é porque é importante a gente lembrar do que é inflação, com a pandemia recente, auxílios emergenciais, decisões tresloucadas do judiciário, governadores estaduais contratando milhares de coisas aleatórias, em várias instâncias, ignorando o controle de responsabilidade fiscal, corremos o risco de rapidamente voltar para onde estávamos. Eu sinceramente espero que não, mas essa é uma possibilidade real. Voltar a imprimir dinheiro loucamente
Isso não é uma história bonita, mas pelo menos dessa vez existe uma vantagem. Nós temos como nos proteger da gastança do governo. Nós temos o Bitcoin, porque, veja, essa gastança está acontecendo também com dólar e com outras moedas. No mundo todo, governos estão imprimindo dinheiro loucamente. A única saída do ser humano são para manter a sua reserva de valor vai ser usar alguma moeda que não esteja ligada a governos. O Bitcoin é uma delas, tem outras criptomoedas por aí, mas a grande novidade é que, pela primeira vez na história, nós temos esta possibilidade, algo que nunca tivemos antes. Essa crise da inflação que vai vir depois de todos esses estímulos para a pandemia, certamente vai ser uma crise grande. Não vai ser a crise ainda que vai derrubar o governo, mas pode ser a crise que vai fazer a maior parte da população migrar para criptomoedas, e isso vai ser, em pouco tempo, o fim do governo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.